Lar que não tem amor nem religiosidade é doente, disse Otília. Na casa espírita, vejo gente querendo ajuda espiritual para equilibrar suas necessidades, doenças, mas não aceitam mudar e levar Jesus para a sua casa. Fico com pena de famílias que ensinamos fazer o evangelho no lar e elas dizem que esqueceram, que não tem tempo. Como não ter tempo para Deus? Como não consegue tirar meia hora, por semana, para agradecer e pedir luz a todos do lar? Quer egoísmo maior do que não ter tempo para Deus? Não ter tempo para orar? Não fazem uma prece, de 1 minuto, no momento da refeição agradecendo pela comida. Não ter tempo para orar é a pior desculpa que Deus pode receber. Lamentavelmente, isso é egoísmo e não percebem. Depois, quando os espíritos inferiores tomam conta, fazem zombarias, atacam impiedosamente, correm para as igrejas, templos, casa espírita pedindo milagre. Mas, aí, pelo menos na casa espírita, a gente orienta a orar, fazer o evangelho no lar, ir às sessões de passes. E a pessoa ainda reclama, diz que não dá, que é chato, não tem tempo. Minha avó me lembrou que Jesus não corria atrás de ninguém. Quem realmente desejava, precisava e acreditava, ia ao seu encontro. Isso foi há mais de 2000 anos e as pessoas ainda não entenderam. Querem que o milagre caia do céu, sem qualquer esforço da sua parte, como se Deus tivesse obrigação de ajudá-las a se libertarem dos encargos que arrumaram para si. O egoísmo está em detalhes e não percebemos, tia. As pessoas egoístas fazem da vida dos outros um inferno. Não é saudável conviver com egoísta. O ideal é distância, mas nem sempre é possível. Vejo por minha mãe. Agora, velha, doente, amarga, ansiosa, depressiva, presa na ilha de angústia que criou para si mesma. Amarrada a programas de TV que vomitam mentiras, impõem medo, estresse, raiva, ódio, miséria. Criando dentro do próprio lar, energias prazerosas para espíritos inferiores que vivem, ali, com ela, sugando-a, vampirizando-a a bel prazer. Espíritos zombeteiros felizes com o que encontram lá, com o que vêm fazer. A conta chega para o egoísta, para o narcisista. Ele encontra sempre uma dor cruel que o vai consumindo lentamente. Pior que ela ainda diz que nada do que faz e cultiva no lar é ruim. Falou para mim que o que assiste na TV não a prejudica e sim a distrai. Então eu pergunto. Se o que ela faz, cultiva, pratica, pensa, fala não é prejudicial, porque ainda está sofrendo com ansiedade e depressão? Otília indagou em tom triste. Cada caso é um caso, tia. Mas, sem dúvida de que o que fazemos nos leva a transtornos, embora não acreditemos nisso. Como dizem, não se pode obter outros resultados fazendo as mesmas coisas. As doses homeopáticas de tudo o que chega até nós, de tudo o que aceitamos, interferem na nossa mente. Por causa de programas, novelas, seriados, etc., por exemplo, muitas pessoas passam a achar o errado certo e normal. Assiste a um filme e acaba torcendo para o bandido. Os meios de comunicação estão fazendo as pessoas aceitarem certas coisas que fazem mal para a mente, para a alma aí, mesmo assim, não se acredita nisso. Porque, antigamente, o número de transtornos era menor. Babette não esperou resposta. Os meios de comunicação estão estimulando o orgulho e o egoísmo. Não estou falando no sentido de avareza do dinheiro, estou falando de exagero anormal de se demonstrar superior de alguma forma, do conteúdo emocional que as pessoas estão tendo a necessidade de exibir e ostentar, pela exigência dos padrões. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta qual é o pior defeito e a resposta é o egoísmo e o orgulho, Otília lembrou. O egoísta e o narcisista nunca ajudam ninguém, só atrapalham, maltratam, ferem e sempre se acham certos, com total razão. Orgulhosos, não admitem pensar no que os outros falam.
Uma única encarnação não servirá para o narcisista harmonizar o que desarmonizou e aprender o que precisa. Mas, nós, que aprendemos muitas lições convivendo com eles, superamos e evoluímos, a partir do momento em que lamentamos por eles, sentindo amor, compaixão, perdão e respeito. É possível amar e perdoar totalmente, tia? Sim, Babette. É no meu caso, foquei nos meus objetivos. Quis crescer, prosperar, ser melhor, não para provar para minha mãe, mas para mostrar para mim mesmo a minha capacidade, coisa de que duvidava. Com isso, conseguimos descobrir que somos autossuficientes. Não podemos ficar olhando para quem nos maltrata e continuar reclamando, isso não nos leva a nada. Fazendo isso, estamos sendo iguais ao narcisista, estamos sendo vitimistas. Precisamos seguir exemplos motivadores, que nos fazem pensar. Se outra pessoa venceu tanta dificuldade, eu posso vencer também. O tio Adriano teve de cuidar do pai, que ficou doente. Deve ter sido difícil. Talvez. Ele fez o certo. Sabe-se lá qual débito do passado que o abençoado esquecimento não nos deixa saber. Eu também estou me preparando para isso e você deve fazer o mesmo. Não precisamos viver sob o mesmo teto que nossas mães narcisistas, mas como para com qualquer outro ser humano, devemos respeito. Quando respeitamos, amamos. É outro nível de amor, mas é amor. Então, podemos afirmar que o amor é uma escolha. Pretendo fazer igual ao Adriano. Não deixarei faltar nada para minha mãe. Vou ajudar, prover no que for possível, sem deixar que ela abuse de mim. Visitar, ouvir. Levar ao médico, mas não vou permitir que ela faça parte da minha vida. Vida que eu fiz. Como disse Allan Kardec. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas também os assistir nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós, na infância. Sorriu, olhou para Babette e completou. Percebe que, fazendo isso, pessoas como Adriano, eu e você, proporcionamos aos nossos pais muito mais do que recebemos na infância. Não esperou por resposta. Dessa forma, minha querida, quitamos nossos débitos com eles. Ninguém poderá dizer ou pedir mais nada. Pelo visto, tia, a velhice do narcisista, geralmente, é muito solitária. É o retorno do que fizeram no decorrer da vida. Sem beleza, sem vitalidade, sem família. A velhice deles é triste e vazia. Própria de quem só prejudicou os outros e fez maldade. Isso mesmo. Lamentavelmente, é isso mesmo. Capítulo 54. Tudo é escolha. Matias saiu do banho e foi para a cozinha onde as encontrou conversando. Após lavar as mãos, Babette se acomodou à mesa e tomaram sopa. Falaram sobre vários assuntos, até o rapaz dizer: Mãe, não sei se fiz o certo, mas contratei um investigador particular. Contou tudo. Gostaria de ir até lá. Otília observou por alguns segundos. Havia algo indefinido em seu olhar. Talvez não quisesse ser precipitada com uma opinião contrária, por isso disse: É o que você quer, filho? Séria, e esperou a resposta. Sim. É você sempre ser a minha mãe. Aquela que sempre esteve ao meu lado. Mas sinto que quero saber da minha origem. Já pesquisei, procurei saber e cerca de 99% de filhos adotados querem sempre saber sua origem. Não sou diferente. Então vá, sorriu forçosamente. Quero que a Babette vá comigo. Olhando para ela, perguntou: Você vai, né? Dependendo do dia. Concordou sem nem mesmo saber o porquê. Aquilo não lhe agradou. Mas, como negar? Combinado, ele ficou satisfeito. Tomem cuidado. Tornou Otília.
Cuidado com o quê? Não se preocupe, mãe, disse o filho sorridente. Babette ficou incomodada com aquela situação. Sentia que não deveria ter concordado. Combinou com Rafael que manteria Matias distante, mas deixou-se envolver pela ideia de querer ajudar. Ao se encontrar com o namorado, contou tudo. De imediato, percebeu a insatisfação do rapaz. Desculpa. Deveria ter pensado mais antes de responder. Agora, fica chato dizer que não vou. Entendo. De verdade, não gostei. Mas, se deu sua palavra. Entendo. Ajuda no que for possível. Sei como é bom ter alguém de confiança ao lado e dando apoio. Nossa vida é mais feliz quando damos aos outros um pouco de alegria do nosso coração e da paz das nossas emoções, disse e ofereceu um sorriso fraco. Mas não estou feliz. Tínhamos combinado certa distância dele e... Esquece. Tá bom? Sorriu e pegou em seu queixo, brincando. É preciso. Não esquenta. Conversei com a tia Otília e, como sempre, o papo foi tão bom. Fico leve quando nos falamos. Lógico que o assunto foi sobre minha mãe. Contou. Sua mãe não é a pessoa que você gostaria que fosse. Ela está perdendo ótimos momentos ao seu lado. Ainda bem que você e a Agnes se libertaram, cortando laços de rancor. Verdade, recostou-se em seu ombro. É difícil quem entenda essa situação com pais narcisistas. Tem filhos pequenos, crianças ou adolescentes que são massacrados e sufocados por anos, vivendo com famílias tóxicas, que jogam na cara o quanto ele gasta e é dependente. Ouvem que são lentos, improdutivos, burros. Tem seus emocionais, seus psicológicos destruídos a tal ponto que não conseguem forças para se defenderem, se libertarem. Não é fácil. O suicídio de jovens vem aumentando e ninguém sabe o porquê. E o oposto também acontece, salientou. Pais generosos demais, que cedem, que permitem tudo estão sendo sufocados por filhos violentos, abusivos, narcisistas e psicopatas que os torturam, exigem o que não podem dar, passam dos limites. Quem tem uma família boa, equilibrada, que conversa, conforta, acolhe, que agradece e se esforce para que continue assim. É muito complicado, é muito difícil tentar explicar para pessoas que têm bons pais e família boa que existem pessoas cruéis. Pais narcisistas nunca querem saber como você se sente, não vão se importar com seus problemas, não se arrependem das punições cruéis, ao contrário, gostam de humilhar, de rebaixar. Quando me contou sobre sua mãe, procurei ouvir com atenção e, na primeira oportunidade, fui procurar informações a respeito. Eu não conhecia nada sobre narcisismo. Depois disso, comecei a repassar algumas situações que vivi e encaixei o Silvano como narcisista com traços de psicopata. Bem isso. Não somos responsáveis pelo que recebemos dos outros, que nos feriu e machucou, mas seremos responsáveis por tudo o que fazemos de nós, depois disso. Sabe? Quando começamos a mudar, colocar limites, ter posicionamentos, fazer valer nossa vontade, pessoas tóxicas, abusivas se afastam. Precisamos é ter coragem e determinação para fazer isso. Encarou-a, sorriu e ainda disse. Não importa o que, em outras vidas, aconteceu para passarmos o que vivemos. O que mais me admiro é saber de tudo isso e olhar para você e ver que pessoa de fibra, corajosa, determinada que é, para chegar aonde chegou. Obrigada. Sorriu lindamente, quase constrangida. É bom receber palavras que confortam e estimulam. Ele se inclinou e a beijou com carinho. Tenho orgulho de você, Elizabeth. Ah! Preciso te contar. Lá na casa espírita, a instrutora do curso mediúnico pediu para eu dar uma palestrinha para o pessoal do primeiro ano. Que ótimo! Você fala bem,
Tem uma voz bonita, sabe se expressar e, além de tudo isso, é afinada com a mediunidade. Deveria se tornar expositora, dar palestras. Já pensei nisso. Pense com carinho e aceite as oportunidades. Longo silêncio. Elizabeth. Ela olhou. Em 2 meses, termino a residência, sorriu. Que ótimo. Estava lembrando isso. Passou tão rápido. Não para mim, riu. Fui convidado para trabalhar em um hospital de renome. Fui indicado por um professor doutor. Parabéns, inclinou-se e o beijou. Você merece. É esforçado, dedicado e será um ótimo médico. Cada vez melhor. Rafael a puxou para si e abraçou com força. Afastando-se, disse. Sei que, nesses anos todos, não fui tão presente. Sempre estive ocupado e... Você me deu força, coragem, incentivo. Agora, depois de me especializar, o que acha de ficarmos noivos e cuidarmos dos preparativos para nos casarmos? Quer casar comigo? Babette ficou olhando, indefinidamente, enquanto seus lábios abriam um lindo sorriso. Não esperava o pedido. Não me deixe nervoso. Ele sussurrou e riu. Responde logo. Sim. Claro que sim. Rafael ajeitou o ar nos braços, afagou seu rosto e a beijou com carinho. Um beijo de amor demorado. Acariciou-a com delicadez de amor, envolvendo-a. Afastando-se um pouco, começou a contornar seu rosto com as pontas dos dedos, tocando sua boca. Invadiu sua alma com o olhar e a beijou devagar, conquistando-a. Beijou-a no rosto e pescoço, percebendo o coração acelerado e a respiração alterada de Babette, viu seu semblante doce e atraente. Contemplou-a por longos segundos, ajeitou-a no colo e a levou para o quarto. Pelas frestas da janela, a claridade invadia o quarto. Babette se remexeu e abriu os olhos. Respirou fundo e sorriu ao ver Rafael olhando para ela com um lindo sorriso no rosto. Ela fez um gesto gracioso, puxando o lençol macio, cobrindo a boca como se estivesse constrangida. O namorado estava quase sentado, apoiado em travesseiros, observando-a com ternura no sorriso suave e constante. Dormiu bem? Rafael murmurou com voz grave. Dormi. Ela sussurrou. Bom dia, curvou-se e a beijou. Bom dia, retribuiu com jeito meigo. Rafael se aproximou e a puxou para si, acomodando-a em seu braço. Com a outra mão, fez-lhe carinho no rosto, nos cabelos, admirando-a com visível emoção estampada na face. Sentia algo forte, que não conseguia explicar. Só sabia dizer que era bom. Amava Babette de uma forma inexplicável. Não desejaria que ela mudasse em nada, somente a aceitava. Aceitava e a queria para si. Como é que ficamos agora? O que quer dizer? Ela não entendeu. Escutei sua irmã chegando. Ela deve estar no quarto dela. Talvez, dormindo. Se sairmos, a Agnes pode nos ver e... Diremos que vamos ficar noivos. Riu gostoso ao fazer a pergunta. Ele gargalhou. Acha que adianta? Rápidas batidas e a porta do quarto foi aberta abruptamente e se ouviu. Babette. Tudo bem? Aí, meu Deus. A porta se fechou. Babette olhou para ele e disse. Problema resolvido. Minutos depois, o casal estava na cozinha tomando café e nenhum sinal de Agnes. Acho que ela ficou constrangida. Melhor eu ir. Também não estou à vontade, ele comentou. Após o namorado ir embora, Babette procurou a irmã, no quarto. Com licença. Bateu a porta e foi entrando. Entra aí, sorriu. Oi. Bom dia. Bom dia, a irmã se ajeitou e respondeu. Desculpa, Agnes.
Ficou sem jeito. Quando viemos morar juntas, combinamos de não fazer esse tipo de encontro aqui. Escutei um barulho estranho no seu quarto, voz de homem e... Não pensei. Deveria ter batido e esperado sua permissão e... Mas, não vi nada. Nada mesmo. Falou de um jeito estranho, sem olhar para a irmã. Vocês estavam cobertos com lençol e... Saiu rápido. Outra coisa, o apartamento é seu. E nosso. Dividimos tudo. Por isso, te peço desculpas. Não te respeitei. Conserta a chave, que não tranca, e fecha bem a porta, da próxima vez. Não vai acontecer novamente. Prometo. Foi um descuido e... Babette estava sem jeito. Tudo bem. Não esquenta. Falou de modo mais suave e sorriu para não haver mais constrangida. Só fiquei com vergonha do Rafael pela casa, por isso fiquei aqui, agora, riu alto. Aí. Tinha de acontecer comigo? Gargalhou. Ele também ficou sem jeito e já foi embora. Riu e acomodou-se sobre a cama da irmã, cruzando as pernas. Fez um rabo de cavalo nos cabelos, torcendo-os ao lado do ombro, remexeu-se e disse: Preciso te contar uma coisa. Agnes ficou atenta. Era difícil ver a irmã daquele jeito. O Rafael disse que vai terminar a residência e me pediu em casamento. Falou para ficarmos noivos, sorriu. Aí. Que notícia ótima! Abraçou-a forte e a beijou no rosto demoradamente, fazendo barulho alto. Parabéns! Vocês formam um casal lindo. Se completam. São unidos, simpáticos, não se pressionam. Acho tudo isso tão lindo, fez um gesto gracioso, encolhendo os ombros ao sorrir. Torcia pela felicidade da irmã. Verdade. Ele nunca me pressionou nem eu a ele. Ficou séria. Ele pode me pedir algo, me fazer entender uma situação para mudar de ideia, mas me forçar? Nunca. Vendo-a séria, Agnes perguntou. Por que essa cara? Deveria estar com um sorriso de orelha a orelha. Talvez eu tenha algo que ainda não resolvi. Como assim, Babette? Ficou preocupada. Eu adoro Rafael, admiro. Silenciou. Mas, o quê? Pelo amor de Deus, Babette. Esse cara é... Não me julgue, interrompeu-a. Vou te contar. Quando eu era pequena, com 12 anos, nós fomos à casa da tia Otília e... Desde essa época comecei a admirar o Matias. Era um menino bonito. Fiquei encantada com tudo que ele fazia. Voltamos para casa, mudamos para a fazenda e em cada situação difícil, cada momento de dor, angústia, tristeza ou desespero eu imaginava o Matias comigo. Ele me ajudava, confortava, me dava carinho. Na minha imaginação, ele me salvava, gostava de mim. Quando fui morar na casa do tio, ele começou a me ajudar com deveres da escola. Conversávamos bastante, passeávamos com os cachorros. Foi ele quem me beijou pela primeira vez. Me encheu de esperanças e sonhos. Tivemos um romance. Você e o Matias. Mas não aconteceu nada, enfatizou. Era um namoro de longas conversas, enquanto passeávamos com os cachorros, andando de mãos dadas. Tudo era tão gostoso. Ninguém soube. Meu coração sempre acelerava perto dele. Fiquei esperando que ele contasse para todos, mas isso não acontecia nunca. Então, o Matias foi para a faculdade e, um dia, simplesmente, ele apareceu com uma namorada. A Johnny. Ela mesma. Fiquei em choque, triste, decepcionada. Como foi capaz de arrumar outra sem falar comigo? Por que não assumiu nosso namoro? Onde foi que eu errei? E por que você era quem deveria estar errada? Porque o erro ou o problema tinha de ser seu.
Agnes perguntou e ficou esperando. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Babette ficou pensativa e não respondeu. Então, o Lucas ficou me animando a fazer faculdade e quando falava em medicina eu também ficava empolgada, mas não acreditava na minha capacidade. Não bastava tudo o que tinha vivido, mesmo sendo tão nova, lidar com a rejeição do Matias foi difícil. Aí coloquei um objetivo na minha vida. Decidi estudar e ver o quanto era capaz. Entrei para uma faculdade federal com uma das melhores notas. No primeiro ano, namorei, uns 2 meses, um rapaz, mas não deu certo. Nem soube disso. Só o Lucas soube. Era um rapaz agitado, muito rápido em tudo e eu precisava de um tempo. Entende? Não. Arrastei traumas por causa da mãe. Ela me xingava, ofendia. Quando eu saía e me afastava de casa para fugir do inferno que ela fazia, a mãe dizia que eu ia caçar homens nos matos. Disso eu lembro. Falava o mesmo para mim e para Síria. Então, sempre fiquei pensando que eu era sem vergonha. Quando o Matias me beijou foi o máximo. Mas, depois, veio a insegurança. Me achei sem dignidade, sem moral. Mas, ao mesmo tempo, era uma confusão sem tamanho na minha cabeça. Insegura, não sabia o que era certo ou errado. Não distinguia limites. Quando o Matias arrumou namorada sem me dar satisfação, sem terminar comigo, fiquei péssima. Fiquei achando que tinha sido precipitada por ter o deixado me beijar, que ele não me valorizou nem me levou a sério porque o deixei me beijar. Sei como é isso. Agnes abaixou a cabeça e ficou pensativa. Então, aquele namorado da faculdade não durou muito. Eu, sempre insegura, precisava de tempo. Enfim. Não deu certo. Pouco depois, o Rafael se aproximou. Primeiro, fomos amigos. Fazíamos trabalhos e estudos juntos. Só depois começamos a namorar. O Rafael sempre foi compreensivo, tranquilo, respeitava minhas vontades. Esperou e... Ontem foi nossa primeira vez. Sério? A irmã indagou surpresa. Sério. L. Sorriu. Não me vejo com outra pessoa senão ele. O Rafael é maravilhoso. Mas... Babette, fico aliviada em saber que você é psiquiatra e tem dúvidas e insegurança. Antes de ser médico e psiquiatra sou um ser humano, sou uma pessoa como qualquer outra. O fato de ser médica não significa que nunca mais ficarei doente, assim como o fato de eu ser psiquiatra não quer dizer que não possa sofrer, emocionalmente, como qualquer outra pessoa. Que ótimo! Será uma excelente profissional na área que escolheu. Saberá entender muito melhor seus pacientes, Agnes sorriu. Não vou julgá-la. Mas... preciso te dizer que a pessoa que você fantasiou sendo o Matias, não é o real, salientou, fazendo-a prestar atenção. Foram suas carências, medos, dúvidas, dores que te fizeram sonhar para conseguir suportar tudo que vivia ao lado de uma mãe louca e família disfuncional. Como um médico e psiquiatra sabe disso? Sim. Eu sei disso. Mas, a energia densa das fantasias ainda existe. Tudo que imaginamos e pensamos se torna energia, que se impregna em nós. Tudo em nossa imaginação, em nossos pensamentos e em nossas imagens mentais tem um poder concreto sobre nossas vidas. Podemos usar isso a nosso favor ou contra nós. Dependendo do que criamos e desejamos, podemos ser escravos de algo que nos perseguirá pelo resto de nossas vidas, até encontrarmos conhecimento e entendimento que desfaça e dissolva o que concretizamos em nosso ser e aquilo se reverta. Veja como exemplo o nosso caso, enfatizou. Passamos a infância, a adolescência e parte da vida adulta desejando, fazendo de tudo para que nossa mãe nos amasse,
nos tratasse com carinho de uma forma que nunca conseguiremos porque ela tem transtorno de personalidade narcisista. Hoje, mesmo sabendo que ela não vai mudar, ainda assim, ficamos com esperança de que ela mude, porque nos esforçamos e criamos em nós, durante toda a vida, energias de desejo que se concretizaram em nossa mente. Ainda esperamos e queremos ser amadas por ela, o que não vai acontecer. Quando alguém cria ilusões, sonha e se apaixona por alguém ruim, por alguém que é tóxico ou até narcisista e acha que esse alguém vai mudar, é a mesma coisa. Ela acredita e continua acreditando piamente. Não é tão fácil assim se libertar de crenças, eu sei bem. A maioria de tudo que existe nos sistemas, é feito de tal forma que nos leve a acreditar e não a saber. Toda crença pode ser manipulada e somente o conhecimento liberta. Mana. Sabendo disso, tome distância. Fique longe. Não dê seu tempo nem sua atenção ao que não traz paz nem propósitos bons para a sua vida ou estará criando mais energia sobre isso. Como você diz, se somos capazes de criar algo que nos escravize, devido aos nossos pensamentos e imagens mentais, somos também capazes de direcionar nossa atenção para pensamentos e atitudes saudáveis longe daquilo que nos prejudica. Afaste-se disso tudo. Agnes ofereceu uma pausa, depois disse. Tenho percebido que o Matias está dando em cima de você, faz tempo. Te falei isso. Pensa bem, o Matias já teve a oportunidade que precisava e provou a você que não tem caráter. Penso que está sendo competitivo, audacioso para satisfazer o próprio ego. Se ele quisesse mesmo ter ficado com você, teria assumido o namoro, naquela época. Se te respeitasse, teria dado satisfação e terminado antes de apresentar outra namorada. Isso é papel de homem imaturo, egoísta e sem caráter. Cuidado. Ele vai te deixar em situação difícil com seu namorado, futuro noivo, que acabou de te pedir em casamento. Acorda, Babette, quase gritou. Viu-a silenciosa por longo tempo. Após alguns segundos, disse. Percebo e sinto quanto você é feliz com o Rafael. Vocês são maduros, calmos, se compreendem e se aceitam. Vejo quanto o relacionamento de vocês é produtivo e tem uma história de apoio, sem cobranças. Isso não basta. Sim. Basta. Adoro Rafael. Mesmo assim e sem gostar do Matias, pensa nele. É isso, Agnes. Isso acontece, porque o Matias está te manipulando e brincando com essa situação. Ele não gosta do Rafael. Para o Matias, você é um troféu. Não percebe? Aguardou um instante e falou. Olha para você, minha irmã. Valorize-se. O Matias é um cara legal, mas é um moleque também. Devemos admitir isso. É alguém que não sabe o que quer na vida e poderia ser pior se não tivesse a mãe que tem. Ainda assim. Não completou. Babette, isso é obsessão. Algum espírito zombeteiro quer atrapalhar sua vida, seu desempenho que, futuramente, será voltado a ajudar pessoas de forma como mais ninguém faz. Leve isso em consideração. Quando foi morar na casa do tio, passou por um processo obsessivo muito grande. Depois de mudar pensamentos, fazer assistência espiritual, ganhar conhecimento, tudo se equilibrou. Mas demorou e não foi fácil. Você deu foco total a uma vida nova e à sua capacidade. Agora, creio que passa por novo processo obsessivo. Não tão grande e complicado, mas embaraçoso o suficiente para prejudicar sua harmonia com o Rafael. Esperou a refletir e ainda disse. Uma vez, faz tempo. Você me disse que podemos e conseguimos nos libertar, nos livrar de pessoas tóxicas e maldosas com facilidade. É só se afastar. Você deveria ser psicóloga, olhou-a com ar de arrependimento e contou. O pior que aceitei ir para Santos com o Matias. Babette contou tudo.
Muito me admiro Rafael não se incomodar. Mana. Pensa. Será que deve ir? Vai ficar chato eu recusar agora. Acho que não deveria ir, mas... Não gostou de vê-la triste e tentou amenizar sua opinião. O Rafael é muito bom e um cara bem legal. Mas... Talvez, nessa viagem com o Matias, você perceba que ele não é nada do que imaginou. Provavelmente, entenderá que os encantos que criamos nas nossas imaginações não passaram de fantasias e fantasias decepcionam, quando enxergamos a realidade. Verdade. Foram fantasias que criei para suportar momentos difíceis, que me deixaram dúvidas. A mente nos prega peças e achamos que é a realidade, que nos fará bem. Babette se aproximou da irmã e recostou em seu ombro. Mana. Agnes falou em tom mimoso. Vamos arrumar um gatinho. Já disse que não. Quase não paramos em casa. Vamos telar as janelas, comprar uns brinquedos de gato e arranhadores. Não. Olhou-a com o canto dos olhos. Não temos tempo nem espaço. Teríamos de mudar algumas coisas e isso não me agrada. Ele vai desfiar as cortinas, arranhar o sofá. Aqui, não tem condições. Aqui tem segurança e amor, tudo de que um gatinho de rua, abandonado, faminto, triste, com medo precisa. Esse apartamento é melhor do que as maldades que ele pode encontrar por causa de pessoas cruéis. Nem todos os gatos unham as coisas. Existem protetores de sofá. Ah! Vamos pensar bem. Depois, não terá volta. Dá um tempo para eu pensar. Vai se casar e esse apartamento será só meu, alegrou-se. Esqueceu disso? Quando eu não estiver, você arruma um gato. Agnes se alegrou com a ideia, mas não falou nada. Babette, você acha que Matias é narcisista ou tem certo grau de narcisismo? Acho que todos podemos ter certo grau de narcisismo. Mas... não posso afirmar nada. Quando estamos envolvidos em uma situação, não é correto avaliar. Diagnosticar fica difícil, porque envolve muito sentimento, emoções. Não conseguimos ter um panorama de tudo. Entendi. Ficou pensativa. No instante seguinte, decidiu mudar de assunto. Mas... me conta. Quando ficarão noivos? Acho que logo após o término da residência, sorriu. Aquela ideia lhe agradava. O Rafael foi convidado, por um professor doutor, para trabalhar em um hospital renomado. Depois disso, podemos pensar no noivado e em casa para comprar e mobiliar. Festa de casamento com o capricho da tia Otília. Claro. De imediato, Babette fechou o sorriso e voltou atrás. Não. Nada de festa. Será complicado. Imagina a família do Rafael encontrando a minha. Dê a você o que você merece. Não fique se privando das coisas boas por causa dos outros. Simplesmente, não avise a mãe Assíria. Eu e o Rafael precisamos conversar. Vamos pensar nisso juntos. Naquela noite, ao receber Adriano em sua casa, Otília contou. Hoje, Alana me procurou na doceria. Quase não a reconheci. Não conseguiu falar. Chorou. Calma. Ele a abraçou. O que houve? Ela estava tão acabada, magra, abatida. Era uma menina tão linda. O que ela queria? Dinheiro? Antes fosse só isso, secou o rosto com as mãos. Veio me procurar porque está doente. Está com HIV, e a AIDS se desenvolvendo. Já apresenta dificuldade para andar, a fala está comprometida, quase não se entende direito o que ela diz. Precisei pedir, várias vezes, que repetisse o que dizia. Não tem amigos, não tem nada, não tem ninguém. Veio me pedir ajuda.
Ainda falou que eu era a última pessoa a quem ela iria recorrer ou iria se matar. Uma forma de me chantagear, talvez. Como saber? O que vai fazer? Não precisava ser médium, vidente para saber que seria assim. Que correria para mim quando tudo, na vida dela, desse errado. O que você vai fazer, Otília? Adriano perguntou firme. Não posso me casar com você e levá-la para morar conosco. Isso não é certo. Otília, você. Espera. Deixe-me terminar. Encarou-o. Não é justo levar a Lana para dentro da nossa casa. Eu, mais do que ninguém, sei que ela dará muito trabalho, em todos os sentidos. Esperou por um instante e disse. Posso cuidar dela e desistir da minha vida ao seu lado. Mas, isso é justo. Silêncio. Tudo é escolha. Independente do que se está passando, vivendo, sofrendo, sempre podemos escolher. Podemos escolher ler um bom livro, que nos traga boas reflexões, ou podemos passar horas na internet olhando foto de maquiagens. A todo momento é possível escolher. Fiquei horas fazendo salgados, conquistando clientes com degustações, horas em pé trabalhando duro para ter o que tenho hoje. E ainda existe quem diga que tive sorte. Não foi sorte. Estou colhendo os frutos de minhas escolhas. Iraci fez suas escolhas e está colhendo os resultados. Síria fez suas escolhas e colhe os resultados. Babette fez suas escolhas e colhe os resultados. Agnes fez suas escolhas e colhe os resultados. Matias fez suas escolhas e colhe os resultados. Lucas fez suas escolhas e colhe seus resultados. Lana fez suas escolhas e chorou. Longa pausa e exclamou. Eu fiz minhas escolhas, ressaltou e ficou olhando para ele. Todas as escolhas oferecem resultados bons ou ruins. É justo, mais uma vez, eu escolher ajudar alguém e anular a minha vida por isso. Quando cada um escolheu o que desejava, por prazer ou necessidade, não pensou em mim. Até onde devemos ceder e nos escravizar pelos outros? Viu esfregar a mão no rosto, parecendo nervoso, e esclareceu. Serei chamada de egoísta com o que vou fazer. Mas, deixar de se sacrificar, não é deixar de amar. O que você vai fazer, Otília? Ficou na expectativa. Vou me casar com você, disse com mais tranquilidade. Como planejamos, vamos morar na sua casa. Vou alugar uma casa para Lana e provê-la de tudo o que precisar, mas morar junto ou perto não. Vou visitá-la quantas vezes forem necessárias. Mas, morar no mesmo teto não. Se precisar, vou providenciar uma cuidadora. Mas abaixou a cabeça. Isso seria egoísmo. Não. Isso é consequência, resultado das escolhas da Lana. Tenha em mente que ela sofre os resultados das escolhas que fez, assim como todos que mencionou. Ela não pode e não deve arrastar para o mesmo poço em que se colocou alguém a quem não ouviu, magoou, agrediu de todas as formas e fez de tudo para ajudá-la. Você tem sua vida, Otília. Arcou com todas as responsabilidades que surgiram, arcou com a vida deles também, cuidou dos seus filhos até onde pôde e deveria, orientando, suprindo, dando tudo, inclusive, exemplo. Deu de tudo. Agora, tem o direito de seguir em frente e cuidar só de você. É certo que haverá momentos de que precisará ficar mais perto da Lana, levar a médicos, exames, consultas, mas, agora, não. Morar junto não. Perdoe a minha sinceridade, mas sua filha sempre foi egoísta, narcisista e desnaturada. Nunca te procurou para saber como você estava, se havia adoecido, precisado de ajuda. Nunca admitiu que escolheu errado nem voltou pedindo emprego para recomeçar a vida. Lógico que não vai abandoná-la e eu vou te ajudar no que for preciso. Vamos alugar uma casa pequena e boa.
Em outro bairro, de preferência. Daremos tudo do que ela precisa. Se a saúde da Lana chegou a esse ponto é porque não realizou nenhum tratamento para diminuir a carga viral ou, se fez, não o fez corretamente. Existem milhares de pessoas que vivem com HIV sem desenvolver AIDS porque se cuidam, fazem acompanhamento e ninguém diz que são soropositivas. Sabe que vão falar muitas coisas sobre essa minha decisão. Deixe que falem. Você sabe que ofereceu o seu melhor e continua fazendo o que pode. Sua consciência está tranquila. A Lana não tem condições de viver na mesma casa que você, o irmão ou mesmo comigo. Não se sabe o que ela pode fazer. Ela não é uma pessoa confiável e não está em condições de escolher o que você poderá dar. Encarou-a, levantou-se e foi até ela. Abraçaram-se. Obrigada. Murmurou. Otília, precisamos parar de deixar pessoas assim estragarem nossa felicidade. É importante impor limites, sem ligar para o que pensam de nós. Isso não é egoísmo. Ninguém usou seu sapato apertado e caminhou pela mesma estrada pedregosa ao seu lado para saber o que viveu e ter condição de dar palpite. Olhou-a. Preciso te contar uma coisa. Senta aí. Ela obedeceu e ele se acomodou na sua frente. O Lucas me disse que a mãe o procurou no hospital. Ele estava em cirurgia e ela esperou mais de 3 horas para vê-lo. Você conhece o Lucas? Quando se trata da mãe, ele é firme, decidido e não cede. Acho que temos muito o que aprender com esse comportamento. Então, recebeu-a daquele jeito, com aquela cara. O que a Filipa queria. O Lucas contou que ela o abraçou no saguão do hospital, passou a mão no seu rosto como se fosse a mãe mais carinhosa e atenciosa do mundo. Ele a levou para se sentar e a Filipa falou, de forma triste e melancólica, que perdeu a clínica que montei e que, no divórcio, ficou para ela. De que jeito? Otília se surpreendeu. Não sei. Nem quero saber. O Lucas disse que ela inventou uma história, caiu em contradição algumas vezes. Queria que ele ajudasse com dinheiro. Disse que está sozinha, com dívidas, com depressão, desesperada e precisava de ajuda. E o Lucas? Conhece meu filho. Virou as costas e a deixou sozinha. E daí? Ela quis saber. A Filipa me ligou. Bem. Ligou para o telefone fixo da clínica, pois está bloqueada no meu celular. Não sei de que forma ela soube que vamos nos casar. Primeiro, contou sua história triste, que se envolveu em dívidas e perdeu a clínica, a casa, tudo o que deixei com ela. Eu disse que não era um problema meu. Ela chorou, falou que me tornei uma pessoa ruim por sua causa, que se nós dois nos casássemos eu ficaria pior. Chegou a insinuar uma possível volta. Voltar a quê? Indagou brava. A morar ou casar, novamente, com você? Mais ou menos isso. Ela é tão... É aquele tipo de pessoa que é capaz de qualquer coisa para ter o que precisa. Queria dinheiro? Lógico. Mas não só. Adriano salientou. Pediu para eu deixá-la trabalhar em uma das salas da minha clínica. Você vai deixar, lógico. Otília perguntou com extrema ironia, fazendo cara de zangada. Só espero que diga sim para Filipa, antes de nos casarmos, para eu poder cancelar o casamento. Ficou louca. Sorriu. Nem pensar. Mas, eu orientei. Falei que ela tem profissão e que existem várias clínicas iguais à minha que alugam para odontologistas e nem são tão caras. Na minha não há sala vaga. Bem. Orientei a secretária sobre não me passar mais qualquer ligação dela. Nem se for caso de morte. Está certo. Precisamos nos afastar de gente que estraga a nossa felicidade. Estou te contando, pois. Vá que ela te procura. Estarei preparada. Foi bom falar.
Narcisistas são manipuladores, egoístas, materialistas, não têm um pingo de sentimento por ninguém. Não podemos dar chances. Eles são lições em nossas vidas. Esperou um tempo e comentou sobre a viagem. Sorriu largamente. Já conversei com o pessoal da empresa. Continuaram conversando sobre a viagem que fariam e os preparativos do casamento. Alguns dias se passaram. Babette e Matias viajaram para a cidade de Santos, litoral de São Paulo. O rapaz estava bastante ansioso. Não sabia o que o esperaria. Conversaram sobre muitas coisas, até que ele perguntou: como está indo no consultório? Bem. O espaço é muito bom. São 3 salas que divido com 2 colegas. Uma é neurologista, a outra é endocrinologista. Começamos a atender alguns planos de saúde. Aliás, já pensamos em criar uma clínica, talvez, em um espaço maior, diversas especialidades. Falei com a mãe do Rafael e ela acha uma boa ideia. Vai ser bom. Espero que dê certo. Obrigada, sorriu. Estamos quase chegando. Ele olhou em volta, diminuindo a velocidade do carro. Tem certeza de que é aqui? Babette estranhou. Não gostou muito do lugar. É o endereço certo? Parece que sim. Matias estava ansioso e não reparou direito. Desejaria encontrar a residência. O dia estava quente e ensolarado. Nenhuma nuvem no céu. Em frente ao endereço, o rapaz estacionou e desceu. Olhou em volta e não se deteve, indo direto ao portão. Após bater palmas, à distância, foi atendido por um homem de meia idade, com barba por fazer, mal arrumado e que olhou de modo insatisfeito. Bom dia. Meu nome é Matias. Gostaria de conversar com o senhor. O que é? Perguntou mal-humorado, em tom grosseiro. É um assunto delicado, senhor. Preciso da sua atenção, disse, querendo que o homem chegasse mais perto. Pode falar, pediu de modo arrogante, aproximou-se, colocando a mão sobre o portão, que os separava. Aqui, morou uma mulher de nome Lilian? Matias perguntou. Por que quer saber? Indagou no mesmo tom, olhando de cima a baixo. Nesse instante, uma senhora bem magra, pele muito bronzeada e enrugada, usando blusa de alça fina e com furos, bermuda manchada e fumando cigarro, apareceu. Tinha em torno de 70 anos. Cabelos maltratados, mal tingidos, presos com uma presilha, que deixava pontas escaparem para todos os lados da cabeça. Com voz rouca, própria de quem tinha as cordas vocais prejudicadas pelo fumo, perguntou sem qualquer gentileza. O que ele quer, Jairo? E foi andando para perto do portão. Sei não. O senhor conheceu a Lilian? Tornou Matias, agora, com voz abafada. Ele quer saber da Lilian. Mas, não fala por quê, disse, olhando para a senhora. A mulher abriu o portão, olhou Matias de cima a baixo e depois para Babette, um pouco mais atrás. Observou o carro e reparou que era um veículo caro, incomum por ali. Sou mãe dela, falou em tom baixo. Quer dizer? Fui. Sou filho dela, o rapaz disse sem trégua, em tom baixo, olhando-a fixamente. Fui abandonado em uma caixa, nos fundos do hospital, ainda com cordão umbilical e... As investigações mostraram que, de todas as mulheres que tiveram filhos ali, naquele período, nos dias de hoje, somente 2 estão mortas. Uma delas era casada e o marido cuidou do filho. A outra era Lilian. Tudo indica que eu sou filho dela. Você é a cara do meu filho, disse Jairo em tom mais amigável. Teve um cara que veio saber da Lilian e pagou pelas informações, disse a mulher, menos rude, agora. Por que não me falou, mãe? Olhou feio para ela. Você ia querer ficar com o dinheiro, expressou-se com modo agressivo,
deixando a voz mais grave e rouca. Eu paguei pela investigação particular. Queria saber sobre minha origem. Matias pareceu constrangido. Pagou, é? A senhora sorriu, somente com os lábios. Então. Você é meu neto? Perguntou, mudando o tom de voz e jogando o cigarro fora, perto do carro. Com o olhar, Babette acompanhou a bituca caindo e rolando pelo chão de terra para dentro de uma poça onde corria água com espuma de sabão, provavelmente, de alguma residência, mostrando que o bairro não tinha saneamento. Abrindo os braços, a senhora foi à direção de Matias e o envolveu. O rapaz retribuiu, mas sentiu algo estranho. Vamos, Jairo. Abraça seu sobrinho, homem, pediu com sua voz rouca. O filho obedeceu. Qual o seu nome, senhora? Matias perguntou, tímido. Lindaura. Lindaura Souza, riu de um modo que mostrou a falta de alguns dentes. Vamos. Entra. Agora, sem qualquer animação e automaticamente, Matias obedeceu e Babette o seguiu. Na sala, sentaram-se em um sofá destruído, torto por ter um dos lados mais baixos e envolto por uma coberta bem suja. No canto, uma cama desarrumada, com algumas roupas jogadas, tudo muito bagunçado. Quase ao lado, uma mesa encostada à parede, com várias coisas em cima e um pano jogado sobre tudo. Em uma beirada, tinha uma garrafa de cachaça, uma tábua de madeira com limão cortado e copos com caipirinha pronta. Havia um quarto que, devido à janela fechada, não tinha luz e não dava para ver nada lá dentro. Mas, de onde estavam sentados, enxergavam a cozinha, muito bagunçada e suja, com moscas voando sobre a mesa ocupada por vários utensílios. De vez em quando, as mesmas moscas voavam até a sala, tentando pousar sobre eles que precisavam espantá-las com abanadas mãos. Toda a casa estava sucateada, nada agradável e com um cheiro horroroso, misturado ao odor de cigarro. Quase encolhida, sem perceber, Babette sentia a energia pesada do lugar. Às vezes, era capaz de ver os espíritos viciosos que se encontravam ali e os hostilizavam. Em pensamento, ela orou pedindo proteção a ambos. Mas, não conseguia deixar de ficar nervosa, incomodada, pensando em um jeito de sair, o quanto antes, dali. Ela é sua mulher? Jairo perguntou, sentando-se em uma cadeira sem encosto. Não. Ah. Desculpem. Essa é a Babette. Ela é. Titubeou. Sou prima do Matias. Ergueu-se, estendeu a mão e os cumprimentou, oferecendo sorriso simples, que se fechou em seguida. Prima, é? A senhora perguntou, com a voz tão rouca que quase não conseguiram ouvir direito. Sim. É. O rapaz respondeu meio desconcertado, sem saber o que falar. Somos primos de segundo grau. Minha mãe é a prima da mão dele, Babette contou. Então você tem mãe, Matias? Tornou Lindaura, mostrando-se muito curiosa. Sim. Fui adotado. Tive uma família muito boa aí. Ele se atrapalhava ao falar. Não era o que esperava e estava confuso. O que você faz? Indagou a senhora, acendendo um cigarro. Sou dentista. Ah. Dentista, sorriu, novamente. Puxa, menino, nunca achei que a gente ia conhecer você. A Lilian, minha filha caçula, era desorientada. Vivia com más companhias. Pegou barriga em uma festa e nem sabia quem era o pai, ela riu. A gente até tentou descobrir, mas ela não sabia mesmo quem era. Brigamos muito, porque ela engravidou. Não tivemos dinheiro para tirar. Lilian sumia uns tempos, depois voltava. Não sei onde teve a criança e apareceu sem neném nenhum. Falou que teve um menino. Não é, Jairo? É sim. Pensamos que ela tinha vendido a criança, porque apareceu com dinheiro,
Os olhos de Babette cresciam à medida que a história se desenvolvia. Ficamos pensando se tinha sido certo, mas não tinha o que fazer. Lilian não tomou jeito. Não demorou, se envolveu com o traficante da favela e acabou morrendo. Foi triste. Fez-se parecer sofrida e deu uma tragada forte no cigarro e jogou em um pote, que havia no chão. Minha família morou em Santos, por muitos anos. Quando meu pai faleceu, mudamos para a capital, São Paulo. Ora! Deus abençoe sua mãe por ela ter criado você tão bem. Por ter feito de você um dentista. Que glória! E o que ela faz? Trabalha em quê? Minha mãe é empresária, não detalhou o que fazia. Você teve sorte, menino. Viveu bem. Teve família de muita sorte. Glória a Deus. A senhora sentou-se perto de Matias e ele sentiu um cheiro forte de bebida alcoólica misturada ao odor de cigarro. Ela pegou sua mão e começou a alisar, falando. Aqui, tudo ficou difícil, depois que Lilian morreu. Tivemos que pagar as dívidas dela. Dívidas de drogas. Se não pagasse, morria todo mundo. Oh, meu filho, passamos muitos momentos cruéis, horríveis. Hoje, tô velha, doente. Vivo do auxílio do governo, que é uma miséria. Seu tio, o Jairo, não tem idade para trabalhar. Ninguém mais quer ele. Sei. Está difícil para muita gente, puxou a mão que ela segurava. É. Mas tô doente, meu filho, expressou-se com voz doce e sofrida. Curei uma pneumonia, que só Deus sabe. Nem temos o que comer. Nem vou oferecer café porque não tem. Foi Deus quem te mandou aqui, enfatizou, unindo as mãos como em oração, olhando para o teto. Nesse momento, ouve-se o barulho do portão rangendo ao abrir. Sem demora, entrou na sala um homem alto, forte, corpulento e incrivelmente parecido com Matias. E aí? De quem é aquele carrão lá fora? Disseram que entraram aqui. É freguês novo, vó. Indagou a voz estrondosa de quem parou e ficou olhando em volta. Babette arregalou os olhos e procurou o olhar de Matias. Estavam surpresos e assustados. Não sabiam com quem haviam se envolvido. Pare de bobagem, Eliseu. Fala baixo, exclamou Lindaura, com voz grave e rouca. Este é seu primo. Ele se chama Matias. Cumprimenta, Eliseu. Enquanto o rapaz estendia a mão para o casal, ela explicou. Ele é filho da sua tia Lilian. Aquela vaga. Não completou e riu alto. Era pequeno, mas lembrou dela. Olhou para um outro de cima a baixo, riu alto, novamente, falando. É. Olha pra você, cara. É magrelo, mas se parece comigo, mano. Aproximou-se e deu um tapa forte no ombro do primo. Ele é dentista, Eliseu. Veio de lá de São Paulo pra ver a gente. Pagou investigação pra se encontrar com a família. Aqui, a senhora riu. Dentista, é? Só podia. Com aquele carrão, tá montado na grana, né, mano? O Eliseu é filho do Jairo, mas vive com a mãe dele, na outra comunidade. A avó explicou. É. Tenho que dar um tempo por aqui de vez em quando, riu Eliseu. Sabe como é? Tem umas paradas que não dá pra encarar. Babette não suportou a tensão e se levantou. Bem. Já que conhecemos todos vocês, vamos marcar para voltarmos em outro momento. Não é mesmo, Matias? O primo se levantou. Sim. Da próxima vez, vamos avisar para não chegarmos de surpresa, sorriu, forçadamente. Que é isso, menino? Veio conhecer sua avó e vai saindo assim, tão depressa. Não agradamos vocês? A senhora reclamou. Não é isso.
É que a Babette tem compromisso e um horário para cumprir e precisamos ir. Matias tentou disfarçar. Um moço bonito, dentista, rico, não pode ir tão depressa assim, só porque a avó é pobre, desdentada, doente. Vi que não gostou da gente. Prometo que voltaremos. Ele foi para junto da porta. Vão voltar nada. Ficaram com medo da gente. Eliseu gargalhou. Mas, se não vão voltar, podem, ao menos, deixar alguma coisa. Uma lembrancinha. Riu. A avó tá precisando cuidar da saúde, sabe como é. Matias e Babette se sentiram coagidos. Ela, inspirada, falou. Claro. Vamos pegar. Está lá no carro, alçou a bolsa no ombro e foi saindo porta fora, enquanto Matias a seguiu. Ela entrou no carro, deixando a porta de um jeito que quase não havia um direito. Abaixou-se e fingiu pegar algo no porta-luvas, enquanto mexia na bolsa aos seus pés. Pegou uma quantia em dinheiro e entregou a Matias que, imediatamente, entregou nas mãos da senhora. Foi bom conhecê-la, disse Babette quando se curvou e beijou Lindaura, que estava mais atenta ao dinheiro que Matias lhe entregou do que na despedida. Em seguida, a moça sorriu, estendendo a mão para Eliseu e depois a Jairo. Não esperou mais nada, virou-se e entrou no carro. Foi bom conhecê-los e saber que tenho parentes, Matias falou ao se despedir, sem saber mais o que comentar. Não vai voltar mais, não é, meu neto? Fez-se triste. Quem sabe? Conforme o tempo. Agora, preciso ir. Obrigado por nos receber. Matias entrou no carro sentindo-se atordoado. Tremia ao ligar o veículo. Vamos sair daqui logo. Babette exigiu, falando baixinho, enquanto sorria. Abalado, Matias dirigiu sem pensar para onde iriam. Pelo retrovisor, viu a imagem da senhora sumindo ao longe. Foram à direção do centro da cidade de Santos. Depois procuraram um lugar para estacionarem perto da praia. Ficaram muito tempo em total silêncio, só olhando para as ondas. Mais de uma hora havia se passado, quando ela perguntou. Quer conversar? Não. Agora, não, murmurou, com o olhar fixo nas ondas do mar. Babette passou a trocar mensagens com a irmã e com Rafael. Algum tempo e o namorado avisou que havia sido chamado para uma emergência e não poderiam conversar mais. Mesmo assim, ela enviou mensagem dizendo que estaria na casa de Otília, à noite. Achava melhor estar junto, quando a tia soubesse o que aconteceu em Santos. Avisou que, depois, voltaria para o apartamento. Mas, percebeu que ele não visualizou o texto. Matias não quis voltar de imediato, experimentava uma decepção inominável pelo choque de realidade, que desfez todas as suas ilusões e fantasias criadas. Acreditava que sua vida teria sido melhor se tivesse ficado com sua mãe e família consanguínea. Algo que nunca contou para ninguém. Procuraram um restaurante e o silêncio os acompanhou a todo momento. Retornaram para São Paulo no final da tarde e chegaram à casa de Otília, à noite. Babette olhou no celular e viu a mensagem do namorado dizendo que, à noite, ele passaria na casa de Otília para pegá-la. Ela sorriu sem perceber. Matias estacionou o carro. Em pé, parados em frente ao portão, antes de entrarem, ele pediu. Deixe que eu mesmo conto para minha mãe. Por favor. Certo. Você está bem? Babette quis saber. Estou. Foi muito bom desfazer a ilusão que criei toda a minha vida aí. Foi bom ter você ao lado, me apoiando. Desculpa por ter te colocado naquela situação. Foi nítido que o Eliseu não era pessoa de bem. Até creio que nos colocamos em risco. Sem dúvidas. Não viram a gente com bons olhos. Fiquei com medo, de verdade, sorriu de nervoso. Desculpa. Sorrindo levemente,
Matias estava de frente para ela e colocou a mão em seu ombro e massageou. Olhou em seus olhos sem saber o que mais dizer. Ela entendeu que esse gesto era um pedido de perdão verdadeiro, por tê-la feito passar por aquilo tudo. Matias suspirou fundo e olhou para longe. Nesse momento, notou o carro que surgiu devagar, quase parando do outro lado da rua. Reconheceu o automóvel. Ao ver o vidro quase abaixado, percebeu Rafael dirigindo. O namorado ia chamar Babette, mas, nesse instante, Matias segurou o rosto da moça, curvou-se e a beijou nos lábios. Não teve como não ver nitidamente a cena. Rafael não esperou. Trêmulo, olhou para frente e seguiu, acelerando o veículo. Capítulo 55. Escolha amar. O que está fazendo? Babette gritou ao empurrá-lo com força e dar um tapa no rosto de Matias. Idiota. Canalha. Desculpa. Eu. Olhou e não viu mais o carro. Ela alçou a bolsa no ombro, bateu nele, novamente, e o xingou. Por causa do vozerio, Otília, que já se aproximava do portão, correu e foi ver o que era. O que aconteceu? A mulher perguntou. Babette não respondeu nem olhou e foi para a casa do tio, ao lado. Porém, percebia-se que estava extremamente irritada. Adriano a recebeu. Nunca a tinha visto tão nervosa. A sobrinha chorava, com muita raiva. Aquele cretino. Idiota. Canalha. O que ele está pensando? Xingou outros nomes. Calma, Babette. O que aconteceu? O tio quis saber. Depois de xingar mais, ela contou, mas não sabia que Rafael tinha visto tudo. O Matias errou, sem dúvida alguma. Mas agora, não é um bom momento para ir falar com ele. Amanhã terei uma conversa séria. Pode ser assim? Quero matar esse infeliz. Eu poderia fazer queixa dele na delegacia. Ele me beijou à força. Calma. Amanhã converso com ele. Quer que eu a leve para casa ou quer dormir aqui? Não. O Rafael vai passar na casa da tia Otília para me pegar e... Lembrou-se disso. Liga para ele e peça para passar aqui em casa. Vou mandar mensagem. Pegou o celular. Babette. Esperou olhar. Se contar isso pro Rafael, poderemos ter problemas. Conta. Não minta, enfatizou. Mas, não agora, de imediato. Chega à sua casa primeiro. Se contar quando ele chegar, pode ser capaz de ele querer bater no Matias. Verdade. Que nervoso, tio. Que raiva, que nojo do Matias. Isso não é papel de homem, chorou indignada. Olhou o celular e nenhuma resposta. O tempo passava. Rafael visualizava suas mensagens, mas não respondia. Que estranho. A sobrinha comentou. Ele não responde. Essa coisa de mensagens não é para mim, disse Adriano. Liga logo pra ele, enfatizou. Ela ligou. O telefone do namorado chamou, mas não foi atendida nem houve retorno, mesmo depois de horas. Preocupada, aceitou que Adriano a levasse para casa. Ao retornar, ele procurou Otília. O Matias está estranho. Não me contou o que aconteceu em Santos. Perguntei por que a Babette estava xingando e ele disse que não foi nada. Se trancou no quarto e... Não sei o que fazer. A Babette me contou o que aconteceu em Santos. Foi o seguinte. Revelou tudo. Também contou sobre o beijo que Matias deu nela à força. Isso foi cafajestagem, Otília. Concordo totalmente, ficou indignada, irritada e pensativa. Mas, tem algo mais, além disso, Adriano. Com tantas oportunidades, por que o Matias faria isso justo hoje, depois de ela tê-lo ajudado? Encarou e ainda perguntou.
porque o Rafael não respondeu às mensagens e não atendeu a Babette. Ficou desconfiada. O Rafael combinou de vir buscá-la, não foi? Você acha que o Rafael apareceu e o Matias se aproveitou da situação? Assombrou-se. Eu não tenho dúvidas. O Matias é ambicioso, faz de tudo para ganhar qualquer competição. Vou falar com ele. Amanhã. Fale amanhã. Pensa. Já é tarde e está com raiva. Não é um bom momento. Vou entrar, ligar para Babette e ver se ela está bem. Desabafando com a irmã, Babette contou tudo. Ainda estava nervosa, indignada e com muita raiva de Matias, mas também preocupada com o namorado. Que estranho o Rafael não te atender nem responder as mensagens. Combinaram mesmo de ele te pegar na casa da tia? Sim. Mesmo afirmando, conferiu o celular para se certificar das conversas. Foi isso mesmo, teve certeza. Será que o Rafael não viu esse beijo? Agnes desconfiou. Não. Não mesmo. Se ele tivesse visto, teria visto eu bater nele, descido e brigado com o Matias. Sem dúvida, falou irritada. Babette. Será que o Rafael viu a cena toda? Agnes perguntou de modo frio. Ele pode ter visto o beijo e nem parou para conferir o que aconteceria depois. Não me deixe mais nervosa. Pegou o celular e, novamente, ligou. Não atende. Vou ligar para a mãe dele. Fala com calma. Nunca te vi tão agitada. Oi. Dona Nova. Oi, Babette. Tudo bem com você? Estou bem. E a senhora? Tudo ótimo, ficou aguardando. Não era comum a moça ligar. Dona Nova. O Rafael está aí? Não. Ele disse que ia pegar você na casa da sua tia. Que estranho. Ele não foi. Estou no meu apartamento. Ele não respondeu às minhas mensagens nem atendeu quando liguei. Vou fazer contato com ele, depois te aviso. Ficou inquieta. Obrigada. É que estou preocupada. Daqui a pouco te ligo, tornou a senhora. Após alguns minutos angustiantes, Nalva ligou. Babette, o Rafael atendeu minha ligação. Disse que surgiu um imprevisto com um paciente e voltou para o hospital. Que depois fala com você, pois está em uma emergência. Porque ele mesmo não me disse isso. Não sei. Está tudo bem com vocês? Perguntou em tom tímido. Até onde eu sei, sim. Está. É bom saber que ele está bem. Fiquei aflita. Desculpa incomodar a senhora. Imagina. Qualquer coisa, pode me ligar. Obrigada. Tchau. Tchau. Olhando para a irmã, contou tudo. Ele viu. Só pode ser isso. Agnes afirmou. Desgraçado do Matias. Pessoa infeliz consigo mesma, sempre quer estragar a vida dos outros. Desgraçado, chorou de raiva. Rafael não respondeu às mensagens nem atendeu às ligações de Babette. E ela decidiu não o procurar mais. O Matias acabou com a minha vida. Chorou, de bruços na cama, quando a irmã foi ver porque não tinha levantado àquela hora do dia. O Rafael está nervoso. Logo vai te procurar para saber o que houve. Não vai. Sinto que não vai. O Matias fez isso de caso pensado. Ele viu o Rafael e armou isso. Ele conseguiu. O mal venceu desta vez. Chorou. E você me avisou. Vamos até a casa do Rafael. Agnes falou decidida. Vou com você. Não. Não vou me expor nem me rebaixar. Ele acreditou no que viu. Não vou me submeter a qualquer tipo de humilhação. Por estar na casa dele, poderá falar o que quiser. O casamento da tia é semana que vem.
Como vai ser? Nem sei se vou. Estou tão pra baixo, tão mal. Não quero encontrar o desgraçado do Matias. Aquele infeliz. Onde o Rafael trabalha. Vou conversar com ele. Agnes decidiu. Não quero. Esquece. Ele deveria confiar em mim. Viu vocês se beijando, não sabe o que houve depois e quer que ele confie em você? Tenha dó, mostrou-se indignada. Sai daqui. Me deixa sozinha. Matias, eu soube que a Babette não está bem. A Agnes me contou que ela mal está indo trabalhar. Abandonou todos os projetos nas salas comerciais que alugou com as amigas médicas. Nem a casa espírita está indo. O Rafael não conversou com ela, desde aquilo que você aprontou, disse Adriano zangado. Você sabia que eles iam ficar noivos? Que já estavam planejando comprar casa e cuidar do casamento. Não houve resposta. Ela também não atende mais minhas ligações. Não quer conversar comigo, disse Otília, também insatisfeita. Errar, todos nós erramos. Mas, somente quem tem honra, corrige o erro. Pensei que eu tivesse um filho maduro, com caráter e dignidade. Vamos nos casar amanhã e não terei a presença de uma pessoa muito querida e importante na minha vida. A Babette. Estou triste e decepcionada. Se o Rafael não quer conversar com ela, problema dele, o filho falou com arrogância. Não seja cafajeste, Matias, gritou a mãe. Foi você quem armou essa situação. O que achou que iria acontecer? Que a Babette correria para os seus braços, depois de estragar a vida dela com o rapaz que ela escolheu ficar.